Nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo. Nós iremos tratar a respeito sobre a continuidade das licitações públicas. Nós estabelecemos um breve vídeo acerca do conceito de licitação e agora nós vamos tratar a respeito sobre os objetivos das licitações públicas. É sabido que uma licitação pública ela tem uma finalidade única de contratar um terceiro, uma pessoa física ou jurídica, sendo particular, claro, para que você consiga prestar um serviço ou mesmo fornecer um produto para a administração pública. E a administração pública pode ser a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e também autarquias, fundações. Então nós temos o conceito também no artigo, tanto no artigo 1º, artigo 2º, primeira ali da lei anterior, da lei 8666/93, quanto a nova lei de licitações, lei 14.133 de 2021. É bom nós não esquecermos os numerais da nossa nova lei. Então, a primeira coisa que nós temos que observar que, feitas as bases iniciais acerca do que é uma licitação, agora os objetivos dela é seguramente atentar-se conforme o artigo antes era o artigo 3º, hoje o artigo 11 da nova lei de licitações. E o que antes dizia nessa lei anterior, agora nós temos alguns contornos interessantes. Por isso que eu faço um vídeo separado sobre este tema. Primeiro, nós temos o primeiro objetivo, que é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. A isonomia é tratar iguais com iguais e desiguais com desiguais na medida de suas desigualdades. Então, esta seria a primeira base, talvez, que é o princípio da igualdade, tratá-los iguais, todos os participantes, uma pessoa física, a pessoa jurídica, vamos tratar igual. É lógico que existe na própria Constituição e na lei existe questão do tratamento diferenciado na licitação, no tocante a um empate e a umas situações que nós vamos, logicamente, destrinchá-los, né, desses pontos acerca desta exceção da isonomia, a exceção da igualdade, para que não haja essa questão de fato uma desigualdade além do que está permitido em lei, porque a desigualdade entre os licitantes ela deve estar prevista em lei, conforme já dito, como por exemplo no caso de uma licitação que favoreça as microempresas e empresas de pequeno porte. Isso seria um exemplo. E agora, o segundo aspecto dos objetivos, logicamente, antes essa parte dos princípios, do princípio constitucional da isonomia, nós iremos tratar a respeito ainda mais com mais calma e por princípio. Então agora, a questão da seleção da proposta mais vantajosa, que é o segundo dos objetivos das licitações públicas, ela visa também trazer uma maior lisura à licitação, né, no tocante ao seu tratamento. E destacarmos que a seleção da proposta mais vantajosa, o artigo 11, ela estabeleceu alguns contornos interessantes. Primeiro deles, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, apta a gerar o resultado da contratação mais vantajosa para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, talvez essa seria a primeira novidade, tocante ao ciclo de vida do objeto. Anote aí no seu caderno, anote aí na sua mente, aonde você quiser, porque é um tema muito importante, pode ser quentíssimo em sua prova, você que se prepara para concurso público, provas em geral, isso pode cair e dizer o que é o ciclo de vida do objeto, né, numa prova subjetiva, discursiva, e aí você vai entender que se trata da segurança, num elemento, no traço assecuratório, na seleção da proposta mais vantajosa, que possa trazer resultados à administração pública, resultados no tocante à vantajosidade, no tocante a respeito, né, deve-se respeitar o ciclo de vida do objeto a ser licitado. Um exemplo também claro aqui, vamos supor que a administração pública precisa contratar papel higiênico. Eu já falei isso lá no conceito, vou repetir, mas de modo diverso aqui, que é o seguinte, o ciclo de vida do objeto, vamos supor, ela deve se observar a qualidade e a quantidade do objeto, o ciclo de vida, tempo de duração dele. Então, vai observar todos os seus aspectos inerentes à sua vida útil, né? Isso é muito interessante, a sua vida útil do objeto. Vamos supor que eles fazem uma contratação de papel higiênico com péssima qualidade. A pessoa tocou na mão, esfarelou tudo, não tem mais serventia alguma. De que adianta fazer uma licitação, contratar
um particular para fornecer um papel higiênico com péssima qualidade. Então, essa seria outra proposição interessante que deixou explícita agora o artigo 11 da nova lei de licitações. O artigo 11 deixou claro que tem que observar o ciclo de vida contratado. E isso na prática, no estudo técnico, né, o estudo técnico prévio de contratação, ele deve conter os elementos descritivos da análise da demanda, de modo a verificar e descrever os possíveis impactos, por exemplo, ambientais, né, os impactos produtivos acerca dessa licitação. Então, essa seria a primeira coisa que acho muito importante nós deixarmos claro. E ainda preveja, logicamente, nesse estudo técnico de contratação, né, o estudo técnico prévio de contratação, ele vai estabelecer também a quantidade e a qualidade dos materiais, a utilização de mão de obra, no tocante à tecnologia a ser desenvolvida, as matérias-primas e também no local de sua execução. Né? Então, ele deixa todos os parâmetros, né, descritivos, poderia, inclusive, já deixar previamente no edital esse aspecto, né, questão do ciclo de vida do objeto a ser contratado por meio de licitação. Vamos falar ainda sobre outros pontos importantes, que é a questão de assegurar um tratamento isonômico. Logicamente, ele visa favorecer, como já dito, né, sua finalidade principal é trazer o maior número de licitantes. Isso sem sombra de dúvidas, é importantíssimo, trazer o maior número de licitantes de modo a vislumbrar essas finalidades essenciais. E o edital ele vai estabelecer de regra justa de competitividade entre os licitantes, né, no tocante a esse tratamento. Além disso, a sua incidência ela está decorrente, logicamente, ao princípio da impessoalidade. Eu falei que não ia tratar muito a respeito dos princípios da isonomia, mas achei adequado falar porque ele está relacionado ao objeto da licitação. Porque ao estabelecer elementos uniformes de impessoalidade, ele vai trazer também outras pessoas que participem da licitação, evitando a frustração da própria licitação, da realização da própria licitação. Quando havendo os princípios, a violação, na verdade, de princípios, que vou falar também sobre princípios, logicamente pode, interessado, promover uma ação tanto na esfera esgotada ali, na esfera administrativa, por meio de uma impugnação, ou mesmo esgotado e ir para a esfera judicial. E sempre que existe, na verdade, um controle, né, da administração pública por meio de seus atos. Então, o poder público pode intervir quando houver a ilegalidade, a afronta ao princípio da isonomia. No tocante a outro elemento e último, talvez marcante, que nós vamos trazer, poderia fazer um vídeo específico acerca de evitar contratações com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequíveis, ou mesmo superfaturados na execução dos contratos. O que eu tenho para dizer a respeito? O artigo, o diploma legal, a nova lei de licitações, ela traz essa inovação no tocante a esta abrangência, né, no tocante ao objeto da licitação. Evitar a contratação de sobrepreço e superfaturamento do contrato. São duas questões diferentes. Que a primeira coisa, evitar o sobrepreço. Toda vez que uma licitação é realizada, existe um orçamento, claro, de um valor expressivo, superior ao mercado, e ali, nesse ponto, deve-se evitar essa contratação. Se já existe um preço além do mercado, não haveria necessidade do poder público contratar o particular. Então, deve-se observar esse aspecto. Inclusive, o artigo 6º, inciso 56 da licitação pública, da nova lei de licitações, ela trata sobre a questão que ela não pode se distinguir, né, uma contratação por preço unitário de um serviço e o mesmo que o preço global do objeto, ou de uma licitação por tarefa, de uma empreitada, de um preço global, ou de uma empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Então, o que significa dizer? Que deve se observar de cada parâmetro de qual tipo de contratação a ser realizado, evitando-se que os preços referenciais não atinjam ao limite além do estabelecido no próprio mercado. Aqui podemos citar, por exemplo, uma contratação de um maquinário. Vamos supor que o preço médio de um maquinário era 100 mil. Aí abre uma licitação e aí ganha
o licitante por 130 mil e não há outros interessados, então evita-se, nesse caso, o sobrepreço, que é um tema muito importante. Agora, no tocante às contratações com preço manifestamente inexequíveis, diz respeito à questão do superfaturamento. Né? O superfaturamento é diferente da questão, na verdade, assim, evitar a contratação com preço manifestamente inexequíveis é aqueles que são impossíveis de se executar, impossíveis da licitação pública ser efetivada, né, por meio de um acordo do contrato, né? Então essa seria a primeira colocação. E outro ponto importante, a nova lei de licitações, o artigo 59, ele deixa claro que existe a possibilidade de desclassificação das propostas consideradas inexequíveis. Então preste bem atenção, você que é licitante tem que prestar muita atenção quanto a esse ponto, ou mesmo aquele que permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação. Então haverá desclassificação do poder público e aí existe na questão da proposta assinalada. Então este é outro ponto interessante. Além disso, o artigo 59, parágrafo 4º, ele estabelece que nas obras no serviço de engenharia serão considerados inexequíveis no tocante às propostas cujos valores sejam inferiores a 75% do valor orçado pela administração pública. Então, havendo valor inferior a 75% ao orçado, nesse caso, logicamente, haverá a desclassificação do interessado na licitação. E, por fim, eu vou tratar a respeito desse ponto do superfaturamento no próximo vídeo, para não ficar muito longo aqui, tá bom? Eu agradeço você que nos assistiu e vejo vocês nos próximos vídeos em nossa continuidade. Um forte abraço.